Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo respondendo perguntas que vocês deixaram no último vídeo de perguntas e respostas que eu já fiz. Até o presente momento, as perguntas que estavam lá, eu vou respondê-las todas neste vídeo. Se você deixar pergunta depois que eu fiz esse vídeo, obviamente ela não vai ser contemplada aqui. Então, se você deixou perguntas lá até esse presente momento que eu gravo esse vídeo, sua pergunta vai ser respondida. Antes de respondê-las, eu convido você que passa por esse canal, ainda não é inscrito, se inscreva nele, venha fazer parte. Convido também você a divulgar esse canal, compartilhando com os seus contatos, com grupos de liturgia, grupos de messe, equipes de celebração, ou pessoas que querem conhecer mais sobre a igreja. Tanto é que aqui neste vídeo de hoje são dúvidas variadas, não é só dúvida de liturgia, são vários tipos de dúvidas que foram deixadas aqui e que eu busco responder nesse momento. Vamos lá então com as respostas às perguntas aqui deixadas. A primeira delas é do Aldenor Negrão Júnior. Ele pergunta o seguinte: tem alguma aula para terço dos homens? Valdenor, eu não sei se eu entendi bem sua pergunta, se você pergunta se eu tenho algum vídeo falando do terço dos homens ou se existe alguma formação específica. Que eu saiba, não. Eu não fiz nenhum vídeo sobre o terço dos homens. Como o terço dos homens é só rezar o terço, não existe, que eu saiba, não existe outra coisa além de rezar o terço, não precisa ter aula sobre o terço dos homens, é só você entrar, procurar aí na sua paróquia se tem o terço dos homens e você pode participar dele. É assim, é muito simples. A outra pergunta é da Vera Lúcia Alves. A Vera Lúcia Alves faz uma pergunta sobre ministros da palavra. E ela diz o seguinte: qual a verdadeira função do ministro da palavra? Ela faz essa pergunta, em seguida ela faz algumas observações. Ela diz o seguinte: porque tem padres que incentivam e motivam os ministros da palavra e outros que só lembram deles quando vão tirar férias. Olha, Vera Lúcia, os ministros da palavra, eles são muito importantes numa paróquia. Eles ajudam o padre justamente onde não há padres, onde há carência de padres e onde os padres não podem irem. Então, nesse caso, Vera, os ministros, se tem padre suficiente e o padre dá conta de celebrar em todas as comunidades, todos os horários, né? Não tem necessidade de ministro da palavra. Os ministros da palavra, por exemplo, ele vai celebrar nas casas, nas ruas. Na igreja é só quando o padre mesmo não pode. Aí você coloca quando os padres tiram férias. Obviamente é o momento que mais precisa, porque os padres precisam ter um tempo de férias. Todos nós, todas as pessoas que trabalham precisam descansar. As férias dos padres são muito importantes. Você gostaria de ter na sua paróquia um padre doente, um padre estressado, um padre com a saúde debilitada porque está sobrecarregado de trabalho? Então, as férias anuais de um padre, ela é muito importante. E são nesses momentos que mais precisam mesmo dos ministros da palavra, porque senão a igreja vai ficar fechada. Então, eu entendi a sua crítica, a sua observação, mas é importante que nas férias dos padres, quando não há padre substituto, para a igreja não ficar fechada, é bom que tenha celebração. E a celebração da palavra, nesse momento, ela também é muito bem-vinda. Mas também ela é bem-vinda nos momentos das celebrações das famílias, como eu disse. Então, o ministro da palavra não é só para tapar buraco, ele é um auxiliar, ele tem uma missão muito importante na vida paroquial, na vida da igreja. A outra pergunta é da irmã Kátia Silene. A irmã Kátia pergunta: pode fazer um vídeo sobre lideranças pastorais? Então a irmã Kátia faz uma sugestão aqui.
Irmã Cátia, eu já fiz acho que mais de um vídeo já sobre lideranças pastorais. Dê uma olhadinha ali na playlist desse canal, você vai encontrar alguns vídeos sobre isso. Futuramente eu vou fazer mais vídeos também falando do papel da liderança, o que é ser líder e como a liderança pastoral é importante. Mas já tem aí no canal alguns vídeos com essa temática. A outra pergunta é da Maria José. Maria José pergunta: pode nos explicar por que a pia batismal deve ter 8 pontas? Olha, eu desconheço essa questão, Maria. Não sei onde que você encontrou isso. A pia batismal não necessariamente necessita ter 8 pontas. Eu desconheço essa questão. Não sei onde que você viu isso. Posso até pesquisar para ver se existe algum fundamento, pelo menos nos meus estudos de teologia, naquilo que eu conheço, eu nunca vi nenhuma referência que uma pia batismal tem que ter 8 pontas. A outra pergunta é do Gustavo Souza Correia. Ele pergunta: padre, o senhor participaria de um culto presbiteriano? Não sei por que essa pergunta. Olha, eu participaria, já participei, nas semanas de unidade dos cristãos. A igreja tem, sempre geralmente no mês de maio, aquela semana que antecede Pentecostes, é uma semana chamada Semana da Unidade, de oração pela unidade dos cristãos. Muitas dioceses fazem nesta semana celebrações ecumênicas com outras igrejas do CONIC, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, igrejas que têm linhas ecumênicas, e aí então faz celebrações. A igreja presbiteriana é uma delas que participa. Então eu já há alguns anos, quando eu estava numa paróquia, numa diocese que tinha Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, tanto eu já participei junto com pastores da igreja presbiteriana independente, como também eles participaram na igreja católica de celebrações ecumênicas. Esse gesto não tem problema algum, justamente porque busca o ecumenismo. A outra pergunta é da Roberto Vitti. O Roberto Vitti pergunta: é possível um sacerdote possuir propriedades em seu nome, ou tudo o que ele recebe é da igreja? Então, Roberto, há sacerdotes diocesanos e sacerdotes religiosos que pertencem a ordens e congregações religiosas. Eu até fiz um vídeo já sobre esse tema. Os padres diocesanos, eles podem ter bens nos seus nomes. Todos eles, a maioria deles tem. Pode ter propriedade, veículo, bens móveis e imóveis, não tem problema. Os padres religiosos, por fazerem votos de pobreza, geralmente eles não têm bens nos seus nomes. Quando um padre religioso de uma ordem tem bens, é porque é bem de herança, de família. Mas ele não vai acumular dinheiro para comprar bens. Isso não é natura própria de congregações e ordens religiosas que fazem votos de pobreza. Tudo que um padre religioso de uma ordem ele tem, ele pertence à instituição da qual ele faz parte. Agora, se for bens de herança, é diferente, porque ele já trouxe isso de herança, então ele tem esses bens, mas se ele quiser doar para a congregação que ele faz parte, a ordem que ele faz parte, também pode. Conheço padres que fizeram isso, tinham bens de herança e passou para a ordem, a congregação que ele tinha. Ou então deixou, depois que morreu, deixou testamento, que aquilo ficaria para a instituição. É essa a diferença. Agora, padres diocesanos, eles podem sim ter bens no seu nome. A outra pergunta, ou outras perguntas, é do Luan Oliveira. O Luan faz várias perguntas aqui. Acho que ele faz 3 perguntas aqui, né? Vamos lá, Luan. Suas perguntas são as seguintes. A primeira: por que as formações dentro do seminário diocesano e de congregações são diferentes? Muita gente não sabe disso, tem algumas diferenças, poucas, mas tem. Primeiro que o padre diocesano, a formação do tempo de formação dele é de 7 anos, né, que são 3 anos de filosofia e 4 de teologia. Esse é
o mínimo que um padre diocesano. Já os padres religiosos, além desses, ainda tem noviciado, propedêutico, ano de estágio. Então, às vezes, leva em média 10 anos um padre religioso de uma congregação, de uma ordem religiosa, para receber o sacramento da ordem quando ele entra no seminário, até o tempo de receber o sacramento da ordem, em torno de 10 anos, enquanto que um padre diocesano é em torno de 7 anos. Essa é mais ou menos a média, tem suas variações de acordo com cada caso. Quanto a conteúdo, isso depende muito do instituto teológico, filosófico em que o padre estuda, que a diocese ou a congregação está vinculada. Os currículos mudam um pouquinho, mas existe um currículo básico que é pelo Código de Direito Canônico para formar um padre. Tem algumas variações, mas aquilo que é básico é para todos, seja diocesano, seja religioso. Na carga horária, tanto da filosofia quanto da teologia, é a mesma coisa para todos. É claro que, às vezes, cada diocese ou cada instituição religiosa vai acrescentar outras coisas que é próprio da sua realidade, do seu instituto, do desejo da formação, de complementação. Mas tem algo que é básico para todos. A outra pergunta do Luan é: pode homem com alguma deficiência ser diácono permanente? Depende da deficiência, Luan. Isso é o bispo que vai definir, né? Porque quem aprova um diaconato permanente de uma pessoa leiga que vai ser diácono é o bispo daquela diocese. Então é ele que vai dizer se pode ou não. Se a deficiência não impossibilitar que ele exerça o ministério, a missão, ele pode. Agora, se é uma deficiência mais acentuada, que impossibilita que ele desenvolva a missão, já é mais complicado. Vale lembrar que diáconos permanentes são homens casados, geralmente. Não é homens solteiros, né? Então são homens casados. Mas mesmo assim, sendo homem casado, ele precisa da autorização da esposa e precisa ter as condições mínimas que o bispo vai avaliar, que o pároco da paróquia dele vai avaliar, para indicar para a diocese, para saber se aquela pessoa tem condição ou não de ser um diácono permanente. A outra pergunta do Luan é: as liturgias diárias, e aí ele cita Paulo, santuários, outras, na liturgia diária ele está se referindo àquele subsídio que traz a liturgia do dia a dia, né? Estão confusas ou precisam de adequação correta? Eu não entendi muito bem sua pergunta, Luan. Mas eu vou dizer para você que a liturgia diária e esse subsídio são muito bem preparados, são equipes de liturgia que preparam, eles estão dentro das normas, as leituras são do lecionário, as orientações são do missal romano, é um facilitador apenas, mas elas são muito bem organizadas e passa pelo crivo de uma equipe editorial. Então pode ser usada tranquilamente, tanto essas duas que você citou, quanto a da CNBB e outras que editoras sérias fazem. A outra pergunta é do João de Oliveira. Como eu posso adquirir o catecismo da Igreja Católica? João, você pode adquirir de várias maneiras. Você pode entrar em contato com uma livraria católica e fazer o pedido, pode entrar em contato direto com uma editora católica e fazer o pedido, pode entrar direto em contato com as edições da CNBB e fazer o seu pedido. Você pode comprar pelo site, é um livro conhecidíssimo, que é facílimo de adquirir. Não há dificuldade alguma, é só você acessar aí um site, digitar lá Catecismo da Igreja Católica e vai aparecer onde você pode adquirir esse subsídio. E é importante que você e qualquer pessoa adquira, porque ali está a base da nossa doutrina. A outra pergunta é da Terezinha Fernandes Duarte. Terezinha pergunta: uma pessoa que não é casada na igreja pode participar da equipe de liturgia como leitor, como leitora? Claro que pode. Não há impedimento algum para uma pessoa que não seja casada na igreja fazer parte de uma equipe de liturgia. Não tem problema nenhum, pode ficar tranquila. Se é o seu caso, fique tranquilamente. Você pode sim fazer leitura, participar, sem nenhum problema. Não há nenhum impedimento da igreja em relação a isso. A outra pergunta é da Clara Coração. Ela pergunta: pode tocar o carrilhão durante a quaresma?
Durante a quaresma, o carrilhão é aquela sineta que toca na hora da consagração, para quem não sabe. Geralmente, durante a quaresma, pede-se que recolha os sinos, inclusive o carrilhão. Então, se você é de acólito ou coroinha, ou de uma equipe de liturgia, geralmente no tempo da quaresma, pede-se que recolha o carrilhão. Deixa para o tempo da Páscoa, porque nesse período pede-se que não toque sinos, né? É um tempo mais de recolhimento, mas é apenas uma orientação isso, não existe nenhum manual, norma litúrgica que vai dizer, não pode tocar. Então pode ficar tranquilo, se está tocando também não está cometendo nenhum pecado. É apenas uma recomendação para que esse tempo seja um tempo mais solene, mais sóbrio, né? Sem muitos ruídos. E ela ainda pergunta quando é que começa o tempo da quaresma. O tempo da quaresma começa com a quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinza faz parte do calendário móvel da igreja, então não é todos os anos que cai no mesmo dia, às vezes nem é no mesmo mês, varia muito de ano para ano, depende da rotatividade do calendário litúrgico, mas sempre a quaresma inicia na quarta-feira de cinzas. A outra pergunta é da Missionária de Jesus. Ela pergunta, tem algum grupo de oração no Zap? Existem grupos de oração no WhatsApp. Eu, particularmente, não tenho, mas tem muitos. É só você procurar aí que você vai encontrar. Talvez até na sua paróquia tenha. Então, dê uma olhadinha aí e procure saber se existe e você participa. E a outra pergunta aqui é do Vanderlei Nascimento, a última pergunta. Ele diz, um diácono permanente pode se sentar na cadeira do padre numa celebração da palavra? Então, Wesley Nascimento. Wesley, não tem nenhum impedimento de o diácono sentar na cadeira. Eu desconheço se exista esse impedimento de um diácono se assentar na cadeira presidencial durante a celebração da palavra, na condução da celebração da palavra. Até mesmo o ministro da palavra pode. A gente às vezes recomenda, olha, é melhor você sentar, porque às vezes a pessoa pode confundir que é um padre, né? Porque o diácono geralmente tem vestes, paramentos, e aí aquela pessoa desavisada, que não sabe, que não é missa, lembrando, celebração da palavra não é missa, e não pode confundir as pessoas com missa, uma celebração da palavra. Então, às vezes, se ele assenta lá na cadeira presidencial, na cadeira do sacerdote, pode confundir aqueles desavisados que não têm muito conhecimento, achando que está acontecendo uma missa, né? Mas não existe impedimento de um diácono se assentar na cadeira presidencial do sacerdote. Essas são, então, algumas perguntas que foram deixadas aí nesse vídeo que eu respondi aqui. Você pode deixar outras também nesse, futuramente faço vídeos respondendo perguntas, mas antes de deixar sua pergunta, dê uma olhadinha lá nos vídeos e respostas que eu dei. Tem lá na playlist um bloco só de vídeos respondendo dúvidas, perguntas. Então, se dá uma olhadinha lá, se não respondi ainda a sua pergunta, você a deixa aí e eu a respondo. Por hoje é isso, deixo aqui meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.